Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa aula de sintaxe. Estamos quase terminando esse semestre, né? Esse primeiro semestre que se alongou um pouquinho por conta da quarentena, mas nós já falamos bastante sobre análise sintática, né? Então nós estamos na reta final, isso é muito bom. E só queria retomar para vocês aqui o esqueminha dos termos da oração, só para vocês contextualizarem aí, terem uma ideia de onde nós estamos. Então, falando sobre os termos essenciais da oração, então, primeiramente sobre os termos da oração, né? E eles são divididos em 3 grupos: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os essenciais são sujeito e predicado. Lembrando que dentro do sujeito nós temos as subdivisões, as classificações do sujeito, e dentro do predicado também nós temos as classificações, tá? Depois nós vimos os termos integrantes, que são ali objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, agente da passiva. Então, nós vimos todos esses elementos, conversamos inclusive na última aula sobre o complemento nominal, tá? E também agora começamos a falar sobre os termos acessórios. E os termos acessórios, como o nome indica, eles são acessórios, eles não necessariamente precisam aparecer na frase, o que é muito relativo em alguns casos, dependendo de alguns verbos, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem essa classificação de termos acessórios, que são o adjunto adnominal, também que nós falamos na última aula, o adjunto adverbial, também falado na última aula, e fizemos inclusive exercícios sobre o adjunto adverbial, e hoje vamos falar de aposto e vocativo. E aí, hoje, começando a falar sobre o aposto, eu fiz uma homenagem para vocês, espero que vocês gostem, ou não. Não me processem por direitos de imagem, tá bom? Vamos lá. Bom, começando a falar sobre o aposto, nós temos o aposto como um termo que se liga a um substantivo, ele é uma das funções do substantivo que se liga a outro substantivo, né? Ou pronome para explicar ou especificar. Então, ele tem basicamente essas duas funções, né? Explicar um substantivo ou especificar. Geralmente, ele vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 2 pontos, parênteses ou travessão. E aqui eu coloquei exemplos tradicionais, né? Então, por exemplo, Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Essa expressão, irmã de Bernadette, que está explicando quem é Maria, vem entre vírgulas. O outro exemplo que a gente tem: gosto de tudo que servem no restaurante. 2 pontos, né? Os peixes, as carnes e as sobremesas. Então, os peixes, as carnes e as sobremesas é um aposto em relação a tudo que serve no restaurante. Então, ele está relacionado a esse pronome tudo, né? Então, vem depois de 2 pontos. O terceiro exemplo: a Semana Santa de Sevilha, maior festa religiosa da Europa, então essa expressão vem entre parênteses, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Então, esse aposto também explicativo, né, está explicando a Semana Santa de Sevilha, então vem entre parênteses. E o terceiro caso, que vem entre travessão, seria ali Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Então, percebam aí que a gente tem apostos separados por vírgula, por 2 pontos, ou por travessão, ou mesmo por parênteses. E o mais comum é que apareça entre vírgulas, né? Mas aí é bem relativo. Bom, Então, aqui nós temos alguns exemplos, e deixa eu sair, né? Deixa eu mostrar a nossa digital influencer da turma, né? Então, o aposto explicativo é essa expressão que vai explicar
né? Um substantivo. Nesse primeiro caso, nós temos o substantivo, esse nome próprio, que é Eduarda. Alguém conhece Eduarda? A digital influencer da turma, né? Então, Eduarda, a digital influencer da turma, é estudante de letras. A digital influencer da turma está explicando o nome Eduarda. Então, é um aposto explicativo. Depois nós temos aqui, Josefa, querida boleira, sempre nos faz rir. Esse querida boleira, né, porque ela sempre faz uns bolos bons pra gente, está explicando quem é a Josefa. E o terceiro exemplo, Beatriz, filha da Solange, é uma aluna dedicada. Então, ali, filha da Solange está explicando, né, caso alguém não conheça essa Beatriz aí, né? Então, a gente está especificando, explicando quem é a Beatriz, quem é a Josefa e quem é a Eduarda. Todos esses são casos de aposto explicativo, por isso que ele vem separado por vírgula. Então, o aposto explicativo é esse que vai vir ou separado por vírgula, ou por travessão, ou por parênteses. Aí a gente poderia fazer da forma que achasse melhor. Lindas as fotos, né, gente? Facilitem da próxima vez, gente, porque tem gente que aí para achar uma foto foi difícil. Bom, depois nós temos o aposto especificativo. E esse é um caso de aposto em que não se usa vírgula. Esse, então, é um aposto específico. Então, ele está ligado diretamente ao substantivo. Então, percebam aqui, a aluna Rafaela canta muito bem. Então, ele é chamado de aposto especificativo porque ele está especificando quem é a aluna que canta bem. E é essa lindeza, inclusive, parente, né? Depois, nós temos aqui o teacher Leandro, é dono, né, da página Fast English. Eu coloquei aqui dois apostos especificativos. Então, o Leandro é o aposto especificativo de teacher, ele está especificando qual teacher, e Fast English está especificando qual é a página. Então, percebam que nós temos em uma única frase dois apostos, e os dois são especificativos. O terceiro exemplo, a estudante Emily mora na cidade de Açaí. Também eu tenho ali dois apostos especificativos. Então, Emily, né? Qual estudante? Aquela específica, a Emily, né? E mora na cidade. Qual cidade? De Açaí. Então, de Açaí está especificando qual é a cidade. Portanto, nós temos, nesses casos, aposto especificativo. Ficou claro? Então, sempre que eu tiver as lojas Bahia está especificando quais são as lojas, né? Então, da lanchonete tal, esse nome da lanchonete é um aposto especificativo, porque está especificando qual é a lanchonete, enfim, né? Então, ficou claro nesses casos aqui? Espero que sim, né? Bom, depois nós temos o aposto enumerativo. Então, como o nome diz, ele vai marcar uma enumeração, uma sequência de palavras em relação ao que vem antes. Então, no caso, nós temos aqui, apresento-lhes duas alunas engraçadas, Giovana e Júlia. Então, esse Giovana e Júlia é um aposto enumerativo em relação a essa expressão, duas alunas engraçadas. Então, o aposto enumerativo com frequência vem seguido de dois pontos, né? Depois nós temos aqui, essas são as alunas mais quietinhas, Duane, Fabielle, Jamile e Notrislaine. Então, eu tenho aqui uma enumeração que vai retomar a expressão as alunas mais quietinhas, né? Todas lindas, percebam, né? Depois, nós temos o aposto resumidor. Então, nós temos aqui, por exemplo, Beatriz, Gabriel, Caio e Maria Eduarda, todos são tão maravilhosos.
Esse todos está resumindo todos esses nomes que aparecem aqui. Então, ele tem uma função um pouco inversa do enumerativo. Enquanto o enumerativo ele tem uma expressão e depois vem a sequência de nomes, de substantivos, né, em relação a ele, o resumidor ele tem o contrário. Tem uma sequência e depois esse aposto, muitas vezes um pronome que vai retomar todos esses nomes. Então, aqui todos é o aposto resumidor. Depois nós temos lá Heloísa, Fernanda, Giovana e Isabelle. Estas são alunas queridas. Então, estas também o pronome está retomando todos os nomes que aparecem anteriormente. Então, Heloísa, Fernanda, Giovana e Isabelle. Então, nós temos um aposto resumidor. Portanto, nós temos esses 4 tipos de aposto. Voltando lá, o explicativo, o especificativo, o enumerativo e o resumidor. Então, esses são os apostos e eu, professora Lívia, então esse eu, professora Lívia está explicando quem sou eu, né? Então, eu tenho um aposto ali explicativo. Os demais, não fiquem com ciúmes, tá? Que já já a gente volta. Um beijo!